Bom dia. Essa é a nossa postagem número 4, né? Postagem número 3, desculpa. Nessa postagem nós vamos ver o argumento de um número complexo. Nós já tínhamos estudado o módulo de um número complexo, então agora a gente vai ver o argumento. Então, vamos pegar aqui o plano cartesiano. Nós já tínhamos feito isso para o plano de Argand-Gauss, né? Nós já tínhamos feito isso para estudar um módulo. Ok? E aí vamos pegar um ponto, uma imagem aqui, de um número complexo z igual a mais bi. E aí, então, o a está no eixo real, o a está no eixo real, e o b está no eixo imaginário. E aí nós tínhamos calculado a distância, difícil, nós tínhamos calculado a distância do ponto até a origem, que era o módulo do número. Então, o módulo do número, z, é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O que nós queremos agora é calcular este ângulo aqui, que nós vamos chamar de θ, ok? E esse ângulo nós sempre vamos trabalhar com ele entre 0 e 2π, ok? Se você tem dificuldade em trigonometria aí, tem alguns vídeos que podem te ajudar nessa parte. Então, esse ângulo nós vamos chamar de argumento do número complexo, ou argumento principal do número complexo, ok? Então, essa é a ideia. E como que nós vamos fazer para calcular esse número? E aí precisa de um pouquinho de trigonometria. Então, a gente precisa lembrar um pouquinho, né? Nós temos essa medida aqui A, essa medida B, e aqui é exatamente o módulo do número complexo. Então, se você lembrar um pouquinho de trigonometria, nós vamos ter que o cosseno do ângulo θ, o que é o cosseno mesmo? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, observe que o cateto adjacente é A e a hipotenusa é o módulo de Z. E também nós vamos ter que o seno do ângulo θ é, o que é o seno mesmo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, B dividido pelo módulo de Z. Com essas informações aqui, com essas duas informações, nós conseguimos descobrir qual é o ângulo, certo? Isso vai depender de várias coisas. Então, não sei se vocês recordam, né, da aula, eu fiz uma revisão de trigonometria, seno, cosseno, aí eu tenho o ângulo de 30 graus, que é o mesmo que π sobre 6. Nós temos o ângulo de 45 graus, que é o mesmo que π sobre 4. E nós temos o ângulo de 60 graus, que é o mesmo que π sobre 3, ok? E aí nós tínhamos a tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, divide tudo por 2, só não vai raiz no 1. Raiz de 3 aqui, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2. Com essas
informações do cosseno e do seno, essa tabelinha e também, só isso não basta, e também saber em qual quadrante o ângulo, o argumento está, nós vamos encontrar esse ângulo, ok? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha aí nos quadrantes que esse ângulo pode estar. Então, primeiro, esse ângulo pode, como eu fiz ali no desenho, estar no primeiro quadrante. Então, primeiro quadrante, ok? Esse ângulo pode estar aqui, certo? Θ. O que acontece nesse caso? Nesse caso, nós temos o A positivo e o B positivo, certo? Esse ângulo pode estar no segundo quadrante. Então, aqui, primeiro quadrante. Esse ângulo pode estar no segundo quadrante. Ele pode ser algo assim. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B, e o ângulo é este daqui. Θ. Certo? Segundo quadrante. Nesse caso, o A é negativo e o B é positivo. A parte real negativa e a parte imaginária positiva. O ângulo também pode estar no terceiro quadrante. Então, nesse caso, de novo, desculpe a letra, não consigo escrever decentemente aqui com o mouse, certo? O ângulo pode estar aqui. O número pode estar no terceiro quadrante. Então, aqui o A, aqui o B, e o ângulo é esse daqui. O ângulo θ. Terceiro quadrante. O que acontece nesse caso? O A é negativo e o B também é negativo. Além disso, o ângulo também pode estar no quarto quadrante. Então, o número, né? Se o número estiver no quarto quadrante, eu tenho o A aqui e o B aqui. E o ângulo vai ser este daqui. Θ. Nesse caso, quarto quadrante. Nesse caso, o A é positivo e o B é negativo. Mas ainda tem mais 4 situações que podem acontecer que eu não desenhei, que são os casos em que o número complexo, a imagem dele, está em cima dos eixos. Então, o que pode acontecer? Vamos desenhar mais esses 4 casos bem rapidinho. Então, eu posso ter mais 4 casos. Primeiro caso, já vou desenhar os 4 planos cartesianos. Segundo caso. Terceiro caso. E quarto. Muito feio. E quarto caso. Ok? O que acontece se o número estiver em cima do eixo na parte positiva? Então, o ponto está aqui. Então, aqui eu tenho o A. E o que acontece com o B? O A é positivo e o B é igual a zero, ou seja, é um número real positivo. Nesse caso, o ângulo θ é zero, certo? Não tem ângulo. E se o número estiver aqui, no eixo imaginário, na parte positiva? Se o número estiver aqui, então, o número está aqui. Nesse caso, o B é positivo e o A é zero. E qual é o ângulo?
o ângulo é 90 graus, ou mesma coisa que π sobre 2. Então, quando o ponto está nos eixos, você não vai precisar fazer cálculo. Terceiro caso, o ponto está aqui. Então, aqui eu tenho o A, né? Ok? Então, o A é negativo e o B é igual a zero, ou seja, é um número real negativo. Nesse caso, qual é o ângulo? 180 graus, ou que é o mesmo que π, né? Ok? E, finalmente, quarto caso, nesses daqui, o ponto está no eixo imaginário, na parte negativa. Então, aqui eu tenho B, o A, nesse caso, é zero, e o B é negativo. Então, nesse caso, o θ é 270 graus, que é o mesmo, em radianos, que 3π sobre 2. Ok? Então, essas são as possibilidades. Agora, nós vamos observar o seguinte. Voltemos aqui no primeiro caso, né? Eu tenho, essa agora é a forma trigonométrica do número complexo, certo? Mas vamos fazer exemplos antes, achando o argumento. Então, exemplo. Eu tenho este número aqui, ó. Presta atenção que agora não é tão simples. Exemplo. Ok? Só um minutinho. Deixa eu pôr um desenho aqui para facilitar nossa vida, não ter que desenhar isso, certo? Eu tenho este número complexo, z igual a 4 mais 4i. E eu quero achar o argumento deste número complexo. Então, preste atenção nesses dois exemplos, três exemplos que eu vou fazer, porque são muito importantes. Ok? Então, primeiro, as formulazinhas que eu coloquei. Como que era mesmo? Cosseno, vou repetir aqui, está no primeiro slide. Cosseno de θ é A sobre o módulo, e o seno de θ é B sobre o módulo de Z. Beleza, então a primeira coisa que nós precisamos é calcular o módulo do ângulo. Então, o módulo do ângulo, nós já vimos a fórmula, módulo de Z é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, esse, no nosso caso, é quem que é o A, quem que é o B. O A é a parte real, nesse caso eles são iguais, né? O A é 4 e o B é a parte imaginária. Nesse caso, o B também é 4. Então, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 16 com 16, 32. 32 é o mesmo que 16 vezes 2. Raiz quadrada de 16 vezes 2 é 4 raiz de 2. Então, agora nós já temos o módulo do número. Então, agora a ideia é, a partir dessas duas equações, descobrir qual é o ângulo. Nesse primeiro exemplo, não está tão complicado, porque nós sabemos que o A é positivo e o B é positivo, ok? Esquece esse menos 1 e 1 aqui. Então, nós queremos descobrir esse ângulo, e nós sabemos que o A é 4, o A é 4,
e o B também é 4. Então, o ângulo está entre 0 e 90 graus. Então, vamos lá. Cosseno de θ é igual a sobre módulo 4 sobre 4 raiz de 2. Dá para cancelar o 4, né? Fica 1 sobre raiz de 2. Nós temos que racionalizar. Como que eu racionalizo essa expressão? Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. E nós chegamos que o nosso cosseno do ângulo é raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma, nós temos que fazer isso para o seno. Então, seno de θ, como o A e o B são iguais, o resultado vai ser o mesmo, né? 4 sobre 4 raiz de 2, isso é raiz de 2 sobre 2. Ok? Agora, nós voltamos aqui na nossa tabelinha e vamos ver, ó, qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Atenção, porque nesse caso nós estamos no primeiro quadrante. Então, tá fácil. Qual é esse argumento? Esse argumento, então, como nós vimos na tabela, é 45 graus, ou o mesmo que π sobre 4. Então, o argumento deste número complexo, ou seja, o ângulo que ele faz com o eixo, é igual a 45 graus. Tranquilo? Então, vamos fazer um agora em que o número não está no primeiro quadrante. Então, aí a gente vai ter que fazer uma interpretação do ângulo. Beleza? Então, segundo exemplo. Vamos pegar B. Z igual a menos 1/3 menos 1/3 I. De novo, são iguais, né? O A e o B, mas não é obrigatório, tá? A é igual a menos 1/3, B é igual a menos 1/3. Ok? Então, nós sabemos que esse número está no terceiro quadrante, que o A é negativo e o B é negativo. Então, esse número está aqui, por exemplo. É um chute, tá? Então, aqui é menos 1/3 e aqui é menos 1/3. Ora, o ângulo, então, ele tem que ser maior que 180 graus e tem que ser menor que 270 graus. Mas percebam, na tabela não tem essas informações. Só tem no primeiro quadrante, tá? Então, mesma coisa. Vamos calcular o módulo do número. Módulo de Z é raiz quadrada, vou fazer direto agora, de menos 1/3 ao quadrado, mais menos 1/3 ao quadrado, e isso é igual a raiz quadrada de 1/9 mais 1/9, que é igual a raiz quadrada de 2/9, e isso é igual a raiz de 2 dividido por 3, né? Então, posso extrair a raiz embaixo. E agora vem aquela grande questão, né? Como que nós vamos descobrir esse ângulo? Então, primeiro, cosseno de θ, que é A sobre o módulo. A sobre o módulo de Z é igual. Então, isso é menos
menos 1/3 dividido por raiz de 2 sobre 3. Eu posso cortar o 3. Isso é menos 1 sobre raiz de 2. Isso é menos raiz de 2 sobre 2. O seno vai ser a mesma coisa, porque o A e o B, de novo, são iguais. Então, seno de θ é B sobre módulo de Z. Isso é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Agora é a grande questão. Ora, percebam que nós temos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Se nós voltarmos aqui, nós veríamos que é 45 graus, π sobre 4. Acontece que eu não estou no primeiro quadrante. Eu estou no terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, a gente sempre vai fazer assim. É sempre 180 graus mais aquele valorzinho que a gente acha na tabela. Nesse caso, a gente achou 45 graus. Então, 180 graus mais 45 graus. Ok? Então, 180 graus mais 45 graus, o θ é 225 graus. Já vou falar aqui, relembrar, porque eu já fiz isso, uma revisão de trigonometria. Se fosse no segundo quadrante, seria 180 menos. E se fosse no quarto quadrante, seria 360 menos, certo? O ângulo que você achar na tabelinha. Aqui só para... O ângulo é 225 graus. Se fosse em radianos, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas ele vai ser π. 45 graus em radianos é π sobre 4. Isso daria 5π sobre 4. Ok? Então, tem que usar a tabelinha, mas você tem que saber em qual quadrante está o número. Beleza? Mais um. Um mais fácil agora. Vamos pegar Z igual a menos 9. Olha, menos 9 é um número real. Nós fizemos lá. Esquece o menos 1 aqui. Então, menos 9 está onde? Menos 9 está no eixo real, certo? Está aqui. Esse não tem que fazer conta. Por quê? Olha, se ele está nesse eixo, pela nossa tabelinha lá, quanto que vale o ângulo? Né? Aqui em graus é 0, em radianos também. Aqui em graus é 0, em radianos π sobre 2. Aqui em graus é 100... Opa, que é 90, né? Aqui 180 em graus em radianos π. Aqui é 270 graus em graus e 3π sobre 2 em radianos, tá? Então aqui, se o número está aqui, o ângulo automaticamente é igual a 180 graus ou π radianos. Então, quando está no eixo, não precisa nem fazer conta, que fica bem mais simples, ok? Mais um. Vou fazer mais um para a gente fixar essa ideia. Então, vou pegar agora Z igual 2 menos 2 raiz de 3 I. Então, nesse caso, nós temos A igual a 2, B igual a menos 2 raiz de 3. Pergunto, onde está esse ponto? O A é positivo
e o B é negativo. Então, ele está aqui no quarto quadrante, tá? Então, nós temos algo assim, ó. Aqui é 2, esquece o menos 1 e o 1 ali, que eu não estou usando, só o círculo. E aqui é menos 2 raiz de 3. E eu quero descobrir este ângulo aqui, θ. Se ele está no quarto quadrante, esse ângulo tem que ser maior que 270 graus e tem que ser menor que 360 graus. Ou maior que 3π sobre 2, menor que 2π. Então, mesma coisa, comecemos calculando o módulo do número que a gente precisa. Então, módulo de z é igual a raiz quadrada, certo? De 2 ao quadrado mais menos 2 raiz de 3 ao quadrado. E isso é igual a 4 mais 12. 4 mais 12, 16. Raiz é 4. Beleza? Então, agora, o que nós temos? Cosseno de θ é igual a A sobre o módulo. O A é 2, o módulo é 4. Isso é igual a 1 meio. E o seno de θ é igual a menos B menos 2 raiz de 3 dividido por 4. Isso é menos raiz de 3. Opa, aqui eu fiz besteira, né? Deixa eu... Aqui é 2, né? Não sei de onde eu tirei o 6 ali. Menos raiz de 3 dividido por 2. Certo? Então, a gente volta, ó. Esquece os sinais. Volta lá na tabela e vamos ver que quando que o cosseno é meio e o seno raiz de 3 sobre 2? Quando o ângulo, se fosse no primeiro quadrante, um ângulo de 60 graus, certo? Mas aqui no quarto quadrante, então, vai ser o quê? 360 menos 60 graus. Então, θ é igual a 300 graus. Em graus. Certo? Se fosse em radianos, nós teríamos que fazer 2π menos, o que é 60 graus, π sobre 3. Tirando o mínimo, isso dá 5π sobre 3 radianos. Então, em radianos, resposta, o ângulo é 5π sobre 3. Ok? Tem um exemplo sobre triângulos, eu não vou fazer, porque ele é mais elaborado. Espero que acompanhe. Se tiver muito pressa, você pode rodar o vídeo mais devagar. Se achar que está muito devagar, você pode rodar o vídeo mais rapidamente, ok?